Olá, alunos! Hoje nós vamos falar de mais um gênero literário. Hoje nós vamos falar sobre o romance, certo? O romance, ele é uma narrativa longa, né? É o gênero literário mais longo que existe, certo? Ele se remete ao formato do livro. O romance não é necessariamente romântico, ou seja, o romance não é necessariamente uma história de amor. Um romance ele pode ser um suspense, ele pode ser uma história de terror, ele pode ser uma fantasia. É um gênero textual. Etimologicamente, ele vem do romanço, vem do latim. Como eu já falei, é uma narrativa longa, certo? O romance contava a história de gente comum. Pode ser utilizado no romance cartas. Existem romances em primeira pessoa e em terceira pessoa. Tem um filósofo que se chama Walter Benjamin. Ele associou o romance ao momento de industrialização, né? E tem a ver com o momento solitário, tanto do narrador como do leitor. Nada de conto de fadas, né? Ele não é um gênero que se conte. O romance é uma história oral. O romance não é uma história oral, né? Os primeiros romances que surgiram foi Dom Quixote de la Mancha, em 1605, de Miguel de Cervantes, e Robinson Crusoe, em 1719, de Daniel Defoe. Um narrador conta a história, e o gênero existe desde a antiguidade. As características do romance, né? Ele é escrito em prosa, que prosa vem do provosa, né? Quer dizer sempre adiante. O texto em prosa ele é contínuo, ele não tem paradas como em versos poéticos, né? No poema, né? No poema o autor fala para si. Já no romance, o romance ele é dialógico, né? O autor ele interage, né, com quem está lendo. E como eu já falei, o romance ele é o maior gênero literário que nós temos, né? Outro grande romance foi O Grande Sertão Veredas, aqui do Brasil, né? O romance ele é inchado, ele se vale de outros gêneros. A tendência é ficar menor. É difícil um professor chegar para você e pedir para você escrever um romance. Ele pode pedir para você identificar um romance, né? A tendência é ficar menor. O ponto de vista, existe um ponto de vista, existe um ponto de fuga, porque quem escreve, ele fala, ele está sempre de um lado, né? Sempre fala de algum lugar. O papel do narrador é que ele vai trazer outros textos. O narrador, ele filosofa, ele faz leituras de mundo. Ele é bem repetitivo também. Já no conto, o narrador visa o clímax, a solução do conflito. No romance tem vários clímax, né? Vários conflitos. E no final, um clímax maior e uma resolução, né? Geralmente o narrador tem o personagem preferido dele. Existe o discurso direto, indireto livre, porque ele relativiza a ideia de tempo e de espaço. Não trata de histórias de heróis e sim de gente comum. O romance é um gênero do povo. Brás Cubas, de Machado de Assis, é um romance brasileiro muito conhecido. O nome do personagem tem a ver com a personalidade. A Carteira também, de Machado de Assis. Então, o romance, só relembrando, ele não precisa ter amor. O romance é o formato do livro, né? Nós temos como exemplo Senhora, de José de Alencar. Uma Estranha em Casa. É um livro formado por vários temas. Existem romances policiais, históricos, suspense, terror, drama, fantasia. É uma narrativa em prosa, só lembrando. Diferente do verso, da poesia, né? Porque ele tem um tempo mais longo.
Tem conflito principal, tem conflito secundário. Como eu falei já, ele tem vários conflitos. O que importa é a qualidade, né? E, como eu falei, é um gênero narrativo. Ele começou na história no século XVII. Tem outro romance muito conhecido como Crime e Castigo. Ele se refere à culpa, né? A estrutura narrativa do livro, né? Teve muito conhecido um romance daqui, foi Dom Casmurro, né? Ele tem muito de percepção, de individualismo e de ciúme. Nada de história de amor, apesar de poder ter também história de amor, mas não necessariamente na estrutura. O romance é um gênero híbrido. Até a próxima aula.